Boa noite, gente. A gente vai falar sobre os direitos humanos e o acesso à justiça. O grupo é formado por mim, Guilherme Souza, Felipe Dorta, Gustavo Mendes e Gustavo Rocha. É a matéria de meios alternativos. Primeiro, a gente vai falar sobre a introdução, os direitos humanos, o acesso à justiça em si, relação entre os direitos humanos e o acesso à justiça e a conclusão. Os direitos humanos eles são fundamentais para a garantia da dignidade e da liberdade das pessoas, sendo uma proteção contra o sistema de opressão. Já o acesso à justiça é a garantia fundamental para assegurar que esses direitos sejam respeitados e protegidos. Sem o acesso à justiça, os direitos humanos eles são uma letra morta, porque não teria efetividade na vida das pessoas. E também é preciso que existam esses mecanismos judiciais e institucionais que garantam que todos os indivíduos tenham acesso à justiça, independente da classe social e da classe econômica. O acesso à justiça ele também envolve tanto o sistema judicial formal quanto que esse sistema ele seja acessível, efetivo e eficaz para todas as demandas da população, incluindo a disponibilidade das informações, informações claras para todos os tipos de pessoas, sem termos jurídicos muito difíceis para as pessoas que não têm esse conhecimento, sobre as leis e procedimento judicial, como a existência de recursos jurídicos e financeiros, para assegurar que todas essas pessoas tenham acesso à justiça de forma plena, como, por exemplo, a Defensoria Pública. A promoção dos direitos humanos ele é um desafio constante em todas as sociedades, porque cabe ao Estado estar sempre e efetivamente garantindo tendo o compromisso que as instituições vão ser garantidoras e asseguradoras dos direitos humanos por meio do acesso à justiça. A apresentação, o trabalho em si, ele tem como objetivo destrinchar a relação entre os direitos humanos e o acesso à justiça para todos. Boa noite, sou o Gustavo Mendes e vou falar um pouco sobre os direitos humanos. Já tivemos uma matéria sobre isso, né? Então a gente já entende aquela visão estereotipada de direitos humanos como letras, né? Como se fossem leis, mas na verdade elas são blocos de decisões internacionais para conseguir realmente, como o Guilherme falou, né? Tirar essas opressões ou desviar ou tentar garantir uma vida mais digna para toda a sociedade. Os direitos humanos começam lá depois da Segunda Guerra Mundial, então se tem blocos de países que vão decidir sobre direitos civis e blocos de países que vão decidir sobre direitos econômicos e sociais, né? Então, seria mais ou menos uma junção daquilo tudo. Os direitos humanos conseguem ser, então, uma norma internacional vigente que os estados podem introduzir em seus países, né? Que aí esses direitos passam a ser direitos fundamentais. E aí os países conseguem garantir, né? Então, através dos direitos humanos, se tem o acesso à justiça, né? São duas coisas ligadas. Aqui, ó, temos os direitos fundamentais aqui na nossa Constituição, né? Que seriam os direitos humanos dentro do país. Temos o artigo 5º, né? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular o ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo de comprovada má-fé, isento de custos judiciais e o ônus da sucumbência. Então, o que seria isso, né? Seria um dos exemplos do acesso à justiça, a aplicação do acesso à justiça no Estado brasileiro, né? Isento de custas judiciais, né? A gente já falou muito nas aulas sobre a dificuldade que ter acesso como cidadão à justiça por conta das custas judiciais, né? Dos ônus de sucumbência e outras coisas mais. Então, como eu falei, né? Os direitos humanos, o acesso à justiça está dentro, né? Está contido nos direitos humanos e é uma norma reconhecida internacionalmente, né? São decisões internacionais através de tratados, decisões, né? Dos países que são signatários dos tratados. E aqui temos partes importantes dos direitos humanos. A Declaração Universal, aquele resultado dos direitos civis e econômicos e dos direitos sociais depois de decisões dos países. Então, nós temos o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, né? Seriam as decisões dos países naquela época, né, de primeiro mundo,
seriam os países capitalistas que iriam decidir sobre questões mais individualistas, sobre questões sobre acesso à propriedade e tudo mais, né? E aí aqui fala, né, o artigo 14 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, né, que iria estabelecer garantias para o acesso à justiça, como direito a um julgamento justo e imparcial, direito de ser ouvido pelo tribunal em condições de igualdade e direito a um recurso efetivo. Ou seja, é uma visão individualista, né, liberal, podemos dizer, sobre o acesso à justiça, que seria só aquela paridade de armas, né, entre o réu e o autor. Os direitos sociais e econômicos, né, seriam uma contrapartida disso. No caso, ao invés de apenas olhar para uma questão réu-autor, que eles precisam ter paridade de armas perante o tribunal, também o acesso à justiça como algo mais social, né, como os direitos humanos como algo mais social, além dessa relação dentro do tribunal, né, seria também essa relação de ver que, como o Guilherme falou, uma solução para o desvio dessas opressões, né? Seria isso mais ou menos o objetivo final dos direitos humanos. E aí agora o colega vai falar sobre o acesso à justiça. Boa noite, pessoal. Eu vou introduzir para vocês ideias sobre o acesso à justiça. Primeiramente, é importante a gente definir o que é o acesso à justiça. O acesso à justiça ele pode ser definido de diferentes formas, e uma delas é que ele é um direito fundamental. Ele é um direito fundamental que é extremamente importante, porque ele é responsável por garantir o acesso a todos os outros direitos para as pessoas. E um desses direitos que ele garante acesso é o direito humano, né? São os direitos humanos. Então, assim, ele além de ser um direito fundamental, garante outros acessos, e um dos acessos que ele garante é aos direitos humanos, e ele é também um direito humano. Ele é um direito humano que garante outros direitos humanos e outras coisas. E a partir disso, assim, o que diz que ele é um direito humano, né? Ele é dito que é um direito humano em vários tratados diferentes. E um deles é, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nela é dito que o acesso à justiça é uma forma de... Quer dizer, é um direito humano, né? É uma forma de direito humano. Então, a partir disso, a partir dessa noção, da gente sabendo o que é o acesso à justiça, a gente consegue ter noção da importância dele e da necessidade dele de estar em outras... da necessidade dele de ser aplicado a todas as pessoas, né? Ele, como um direito de segunda geração, ele é um direito prestativo, né, que vai ajudar a sociedade e vai, ao mesmo tempo, enfim, fazer muitas coisas boas aí para as pessoas. Assim, depois da gente entender que ele deve ser aceito, deve ser aplicado a todas as pessoas, a gente tem que também pensar em como fazer isso, né? Existem diferentes maneiras da gente fazer isso, mas além de pensar da maneira de como a gente vai fazer isso, a gente tem que também olhar para o que impede as pessoas de ter acesso aos direitos humanos. E são várias coisas que são impeditivas, né? Uma delas, por exemplo, é a pobreza, e a outra é a falta de informação. Essas duas coisas, elas são extremamente prejudiciais para a sociedade como um todo, né? Não só para o acesso à justiça, mas para a sociedade como um todo. E elas devem ser avaliadas de um jeito que, assim, a gente tente resolver, né? Então, a partir do momento que a gente avalia ali como resolver esses problemas, uma das formas é, obviamente, acabando com a pobreza e a falta de informação. Mas a outra é a gente fornecer do jeito que a gente conseguir, alguma forma de acesso às pessoas mais pobres e mais necessitadas, alguma forma de acesso à justiça. Porque realmente é algo difícil. Se a gente for olhar, a gente mesmo, que é aqui estudante de direito, não tem muito acesso à justiça. A gente tem a gente não sabe direito os caminhos que a gente deve tomar para ter efetivamente acesso à justiça. Imagina as pessoas mais necessitadas, que estão ali, na verdade, tentando trabalhar para conseguir comer, né? Enfim, é realmente uma coisa que deve ser prestada atenção pelo nosso Estado. Das diferentes maneiras que a gente pode garantir o acesso à justiça das pessoas, uma delas, e eu diria a mais importante, é o Estado ir lá e fornecer esse acesso à justiça às pessoas.
Como que ele faz isso, né? Existem diferentes maneiras, mas o Brasil, a maneira que ele encontrou para fazer isso é criando uma instituição, que se chama Defensoria Pública, que vai fornecer às pessoas esse acesso à justiça, né? As pessoas necessitadas. Resumindo, é muito importante que haja essa instituição e que ela seja forte também, né? Ela é muito importante que ela seja forte e que o Estado fomente ela de alguma maneira, e não só o Estado, mas a sociedade como um todo. Nós devemos, assim, dar valor a essa instituição e às pessoas que estão nelas, né? Pois bem, gente, como o Gustavo disse muito bem, e também o outro Gustavo, o acesso à justiça é realmente muito importante. Eu sou o Felipe Ferreira da Horta Barbosa, e vou falar sobre os direitos humanos e a sua relação com o acesso à justiça. Como eu já estava dizendo, o acesso à justiça ele é muito fundamentado nos direitos humanos. Eles são praticamente intrínsecos, não se separam. O acesso à justiça é um direito humano. Então, sabendo disso, a gente sabe que o acesso à justiça é o que dá a oportunidade de cada pessoa recorrer das suas ações, dos seus litígios e procurar uma justiça para aquilo. Ele se liga muito aos direitos humanos, muito por conta da sua importância. E como o Gustavo estava falando posteriormente, ele tem garantias como advogados e serviços públicos para essas pessoas que precisam desse direito. Como, por exemplo, o juizado especial, as comarcas que atendem pessoas com hipossuficiência e demais casos. Sabendo disso, a gente tem que perceber que não basta apenas esses benefícios para quem não tem acesso ao direito pleno. Você precisa, além disso, trazer a eficiência desse processo, a transparência e a qualidade adequada de entendimento para a pessoa, porque nem todos reconhecem o direito que realmente têm. Esse é um ponto muito interessante, porque muitas vezes nós não sabemos o direito que nós temos até alguém nos falar, até um advogado vir, até a gente ouvir em alguma notícia, alguma coisa. E é isso que falta, essa democratização do direito, do conhecimento do direito, para se poder ter ele num âmbito mais humano, porque a gente reconhece um direito humano. Qualquer um consegue identificar uma escravidão, algo que fira a honra, a dignidade de uma pessoa. Mas o acesso à justiça é tão importante quanto, porque esse acesso à justiça é o que impede esses demais outros. É o que ajuda a chegar na plenitude do que seria o justo, a justiça. Pois bem, quando eles não têm acesso a essa justiça de maneira plena, com base em um fundamento humano e intrínseco, as pessoas tendem muito a ter seus direitos violados, e violados de maneiras terríveis e sem a devida reparação adequada. A garantia desse acesso à justiça é essencial para garantir a igualdade entre os indivíduos, ainda por cima a transparência do poder público com os indivíduos, com toda a população em si. E bem, aqui a gente tem o acesso à justiça com os direitos humanos intrinsecamente ligados. Eles são interdependentes entre eles e se complementam muito bem. Um depende do outro. Não se faz direitos humanos sem você ter acesso à justiça. Não se faz a justiça sem direitos humanos e sem ter acesso à justiça. Por isso a gente tem que tratar ele como uma condição fundamental, acompanhada principalmente da informação. A informação é o fator mais importante a se destacar nesse ponto, porque o direito não se complementa sem o conhecimento do direito. Então, esse acesso à justiça ele permite que isso se adentre no indivíduo, na sociedade, e se forme realmente esse agregado para a construção do direito humano fundamental. Como dito, as garantias para o acesso à justiça eles são fundamentais para segurar as pessoas. Independente da condição social, econômica, raça, qualquer coisa do tipo, ou cultural. Ele existe para exercer esse julgamento para com as pessoas e trazer a justiça à tona toda a problemática envolvida. Dessa forma, a gente garante essas transparências, o direito, a transparência e a celeridade do indivíduo, bem como a sua honra e dignidade, por meio dessa simples junção entre o acesso e o
direito humano em si como uma base fundamental para a construção dessa sociedade. É isso, galera. Muito obrigado. Quando eu estagiava no núcleo no Tribunal de Justiça, eu estagiava no PMEC, que é o Núcleo de Práticas de Resolução de Conflito. E eles têm os CEJUSCs, né? E dentro dos CEJUSCs, eles tinham, principalmente no interior, os programas de justiça restaurativa e de oficina de parentalidade, que é o caso prático disso, de colocar os direitos humanos em prática, porque faziam oficina de parentalidade principalmente para os pais que divorciaram, para ensinar a como se portar nessa nova constituição familiar, porque tinha os filhos, como isso ia ficar, aí pegava toda a família, os pais, as crianças, os adolescentes, e inclusive a professora Ângela tinha ido para Belo Horizonte para um negócio desse de justiça restaurativa. Ela voltou esses tempos, e também ia para o Nordeste. Aí basicamente isso. Durante o trabalho eu lembrei dessa coisa prática, desse caso prático, principalmente se eu não me engano, Arraias é o que mais faz. Arraias? Tocantinópolis, não sei. Os que mais fazem esse tipo de trabalho de justiça restaurativa, oficina de parentalidade, e também vai ter, já passou na verdade, um casamento comunitário promovido pelo Sejusc de Porto Nacional. Ajudar diretamente essas pessoas que não têm acesso à justiça por falta de condição financeira e falta de conhecimento a fazer com que seja levado a eles de forma mais prática, então, pelos mediadores, conciliadores e facilitadores da justiça restaurativa. Só isso. Boa noite a todos. O nosso grupo é composto por mim, Lucas, Ian, Elvis e Igor. Nós ficamos responsáveis por trabalhar com o tema o núcleo de prática jurídica como mecanismo de acesso à justiça. Bom, para a gente começar, antes de tudo, é importante que a gente entenda o que é de fato o núcleo de prática jurídica, né? Então, o núcleo de prática jurídica, ele é um espaço que pode ser tanto dentro do campus da universidade ou um anexo a alguma outra instituição, como por exemplo o fórum, em que os alunos acadêmicos de direito atuam de forma prática, atendendo a população carente de baixa renda, em demandas reais, sob supervisão de um professor responsável, que vai gerir toda aquela demanda, e dessa forma eles vão ter essa experiência de poder colocar em prática, com demandas reais, vinda da população que eles estão atendendo, tudo aquilo que eles foram aprendendo até o momento de teoria na universidade. E aqui, como uma citação, eu encontrei que o núcleo de prática jurídica é um importante instrumento de formação acadêmica e cidadã que possibilita aos estudantes de direito contato com a realidade social e a aplicação prática do conhecimento jurídico, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Bom, agora que a gente já tem uma noção do que é o núcleo de prática jurídica, eu vou traçar um pouquinho uma visão histórica de como se desenrolou os núcleos de prática jurídica aqui no Brasil, por meio de alguns marcos legais que foram importantes para a sua formação, consolidação e desenvolvimento. O primeiro é a reforma do ensino superior de 1968, que foi a partir dela que os primeiros núcleos de prática jurídica começaram a surgir, porque ficou nela estabelecido a obrigatoriedade da prática jurídica presente no componente curricular dos cursos de direito das universidades aqui do Brasil. E então, as universidades que foram pioneiras no desenvolvimento dos NPJs foram a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade de Brasília e a Universidade Federal de Rio de Janeiro. As três ali na década de 70. Enquanto eu estava fazendo a pesquisa, eu tentei encontrar qual tinha sido realmente a primeira. Só que eu não consegui chegar a uma conclusão porque alguns lugares informavam que era a UNB, outros informavam que era a Universidade Federal de Pernambuco. Pelo que eu vi, a de Pernambuco é a que tem mais potencial para ter sido a primeira, que é a que mais aparecia. Mas eu não sei dizer qual das três de fato foi a primeira. Mas ambas foram na década de 70. Depois disso, nós temos a Constituição Federal de 1988,
que ela traz para a gente, né, que o acesso à justiça ele é um direito garantido a todos, né, e a assistência jurídica gratuita também é um direito garantido principalmente àqueles que são hipossuficientes, né, a população carente. Depois da Constituição, outro marco legal que é fundamental a gente falar aqui é a promulgação do Código de Ética e Disciplina da OAB, que é de 1994, que foi só a partir da promulgação desse código que, de fato, os NPJs foram considerados como uma alternativa eficiente, realmente eficaz, produtiva, de se ter uma formação prática por parte dos acadêmicos de direito. Depois, nós temos o Programa de Assistência Jurídica Gratuita, o PAJG, de 1995, que ele foi criado pelo Ministério da Justiça e ele tinha como objetivo garantir a assistência jurídica gratuita à população de baixa renda, à população hipossuficiente, né, à população carente, e também fomentar justamente essa formação prática dos acadêmicos de direito aqui do Brasil. E foi a partir do programa, a partir desse programa, que os NPJs tiveram realmente uma maior visibilidade e uma maior importância na sociedade. E ele também foi importante que ele estipulou alguns critérios para a atuação dos NPJs nas universidades, como, por exemplo, eles estipularam qual seria o público alvo, né, dos NPJs, que seriam a população carente, como eu falei, né, como, se eu não me engano, é de até 3 salários mínimos, e também que a atuação se daria por meio de um professor habilitado, competente, que estaria à frente de todas aquelas demandas, né, administrando tudo e estando na frente dos alunos. E, por fim, nós também temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, de 1996, que ela também foi importante para a consolidação dos núcleos, porque ela estabeleceu que as universidades deveriam promover, fomentar esse ensino prático da profissão no âmbito da universidade, dentro da universidade, por meio da pesquisa, por meio da extensão e por meio dos estágios, né? Que o NPJ, a gente acaba pegando ele como matéria, né? E acaba como se fosse um estágio para a gente, né? Onde a gente vai estar atuando na prática. Eu vou explicar sobre o funcionamento do NPJ, certo? Primeiramente, gostaria de deixar claro que pode haver variações de acordo com a instituição que é responsável pelo núcleo de prática jurídica. Isto é, uma variação ali, uma questão organizacional diferente, mas geralmente elas têm especificamente esses 3 princípios, que é o primeiro, que é o atendimento jurídico, que em outras palavras é o atendimento público. Pessoal, quem faz parte do NPJ muitas vezes vai receber uma pessoa que ela já está com o direito violado, ela já está querendo reclamar de alguma coisa, só que ela não tem o orçamento financeiro para arcar com as despesas dos honorários advocatícios, certo? Então ela vai vir para o NPJ, ela vai ter o assessoramento, o acompanhamento judicial, ela vai ter toda uma equipe, uma portabilidade, uma facilidade de se adentrar na justiça, de ser acolhida pela justiça, certo? A segunda etapa é a mediação e conciliação. Os estudantes de direito podem atuar como mediadores e conciliadores, garantindo assim uma celeridade processual, desafogando a justiça comum e também garantindo a resolução do conflito de maneira comunicativa, sem acesso à justiça exatamente. Esse aqui é uma via judicial que contribui bastante para o desenvolvimento tanto do aluno quanto das pessoas envolvidas. E por último, a atuação em processos judiciais. Redigir peça, avaliar peça, basicamente, como o meu colega Lucas disse, a atuação de um estagiário comum. Claro, sendo instruído por um advogado e por um professor, que é um requisito para você usar o NPJ. Participar do NPJ como uma pessoa usufruindo. Que é a questão financeira. O NPJ, como garantidor de acesso à justiça das pessoas que não têm um orçamento financeiro disponível para ela e ela não consegue arcar com os honorários advocatícios, ela tem que pelo menos ganhar, no máximo, 3 salários mínimos. Porque isso é importante para o NPJ. Por quê? Porque, igual o grupo anterior apresentou, o acesso à justiça, o direito de garantia fundamental dos direitos humanos. E agora isso, por último, a estrutura organizacional dos NPJs. Geralmente tem um diretor do núcleo,
que é responsável tanto por organizar quem vão ser os professores e os professores voluntários, e também tem o processo de seleção dos alunos, dos estudantes, seja por meio interno ou externo. Até agora o que eu falei foi o que as pessoas fazem para o NPJ, mas o que o NPJ faz para o estudante? O estudante ele tem o desenvolvimento de soft skills, isso é, comunicação, trabalho em equipe e entre outras coisas. Tanto também ele pode decidir qual área do direito ele vai querer se profissionalizar ou atuar. Afinal, o NPJ abrange diversas coisas, como direito de família, comercial, entre outros. Bem, boa noite. Eu sou o Elvis e a gente vai dar sequência no trabalho. A importância da assistência jurídica gratuita para a população vulnerável, o núcleo de prática jurídica como ferramenta para a efetivação do acesso à justiça. Bem, como os colegas já enfatizaram, naquele histórico traçado pelo Lucas, com o advento da Constituição Federal de 88, no artigo 5º, inciso 35, trouxe como direito fundamental, ali na Constituição, o acesso à assistência jurídica integral e gratuita, né? Ali no artigo 5º. E assim, falando sobre pessoas vulneráveis, principalmente no âmbito econômico, essas pessoas estão mais propensas e pretensas a não procurarem os seus direitos, estão mais propensas a não buscarem assistência jurídica. E por isso, o núcleo de prática jurídica tem um papel fundamental junto à sociedade, pois através dele a sociedade consegue o acesso ao serviço judiciário, consegue superar a violação de seus direitos, como o colega disse. Quem procura já está com seus direitos sendo violados, já tem o seu direito fundamental, direito humano sendo violado, e a partir daí ele consegue buscar o respeito e valorização do cidadão no exercício da sua cidadania. E a relação entre os núcleos de prática jurídica e as defensorias públicas. A defensoria pública é um órgão de suma importância no Brasil, como disse o grupo anterior. Entretanto, o Estado é ineficaz no atendimento à população carente, à população vulnerável. Por quê? Há uma grande demanda de atendimento, entretanto, a Defensoria Pública não consegue, por falta de defensores, até por estrutura física, por estrutura de computadores, estruturas básicas, o Estado não consegue ser eficiente. E aí, a partir daí, o NPJ é um parceiro da Defensoria Pública, porque ela consegue descentralizar os atendimentos, os quais ela consegue prestar para a sociedade, e dessa forma ela continua fortalecendo a prática da cidadania no nosso Brasil. Boa noite, me chamo Igor. Vou falar um pouco sobre o papel dos núcleos de prática jurídica na aproximação entre a academia, a universidade e a sociedade. Funciona como uma via de mão dupla, em que os núcleos de prática jurídica usam da justiça gratuita, oferecendo para a sociedade, e os alunos se beneficiam da forma que eles podem aplicar a toda a teoria que eles aprenderam na sala de aula. Além de ser benéfico para ambas as partes, podem abrir portas para outras participações junto a outras instituições públicas, em parcerias. Agora, as principais dificuldades enfrentadas pelos núcleos de práticas jurídicas no Brasil. A primeira delas é o recursos financeiros limitados. O que acontece muito é que muitas faculdades têm limitações muito grandes no seu financeiro. E isso dificulta muito os núcleos de prática jurídica. A sobrecarga por demanda. Em locais muito populosos, os núcleos acabam sendo sobrecarregados. Ainda mais em locais que tem muitas pessoas com situações vulneráveis. Infraestrutura, espaço físico limitado. Isso é um dos requisitos, né, para se ter um núcleo de prática jurídico, que é um local adequado e próprio para o núcleo. A necessidade de supervisão e orientação. Os professores e pessoas responsáveis pelos núcleos de prática jurídica nem sempre vão estar disponíveis para essa função, né? Já que tem outras coisas também para fazer, só que
isso se torna uma limitação. Dificuldades na integração com a grade curricular. Nem sempre na grade curricular já está apta para ter o núcleo de prática jurídica. Isso pode acabar gerando algumas dificuldades. E é isso. Considerações finais. É importante ressaltarmos que os NPJs não beneficiam apenas os estudantes e a comunidade, mas também o impacto positivo na sociedade como um todo. Através do atendimento jurídico gratuito, esses núcleos contribuem para as garantias dos direitos fundamentais e para o fortalecimento do Estado de Direito. Portanto, os núcleos de prática jurídica representam uma importante ferramenta educacional e social, capaz de formar profissionais qualificados e engajados, além de possibilitar o acesso à justiça para aqueles que mais necessitam. Sua existência e a atuação são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Muito obrigado pela atenção, uma boa noite.